poder da rejeição. Lições de Marco Aurélio. Você já enfrentou uma porta sendo fechada na sua cara apenas para descobrir depois que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com você? E se eu te disser que a rejeição que você mais sofreu pode ser exatamente o que vai te levar para o próximo nível da sua vida? Hoje, você vai entender algo que a maioria das pessoas nunca percebe. O não que te deram pode estar te protegendo ou te preparando para algo muito maior. Bem-vindo à Escola do Pensamento. Hoje, vamos mergulhar profundamente na arte de virar o jogo da rejeição, inspirado por ninguém menos que o filósofo estoico Marco Aurélio. Imagine viver em um mundo onde cada não te derruba, mas te impulsiona para a frente. A rejeição, uma palavra que muitas vezes traz dor, pode se tornar o seu degrau para a grandeza. Não se trata de enganar o destino, mas de entender que, às vezes, o não do universo é um sim oculto para algo maior. Então me diga, você tem se sentido ignorado, deixado de lado ou desvalorizado? Se a resposta for sim, então esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga tudo a partir de hoje. Porque aqui você vai descobrir 10 lições poderosas que vão te ensinar a usar a rejeição como uma arma a seu favor. E não é teoria. São estratégias práticas que você pode aplicar ainda hoje na sua vida. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido rápido. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, clique no like e ative o sino. Isso mostra para o YouTube que esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas. Agora, se prepara, porque o que você vai ouvir a seguir pode transformar suas rejeições nas suas maiores vitórias. Número 1. Ignore-os também. Quando a vida te oferece o ombro frio da indiferença, a reação mais comum é tentar correr atrás, buscar explicação ou tentar provar o seu valor. Mas é exatamente aí que a maioria das pessoas se perde. Porque quanto mais você tenta ser visto por quem te ignora, mais você diminui o seu próprio valor. Então faça o oposto. Não recue, não implore, não tente convencer. Eleve-se. Ignorar aqueles que te ignoram não é orgulho, não é frieza, não é mesquinhez. É consciência. É entender que o seu valor não depende da atenção de ninguém. Imagine isso com clareza. Alguém decide que você não merece o tempo ou a atenção dela. Isso não define quem você é. Isso revela quem ela é. Isso é perda dela, não sua. E no momento em que você escolhe não reagir, não insistir, não se explicar, você está fazendo uma declaração silenciosa, mas poderosa. Eu sei quem eu sou. É como se você colocasse um espelho na frente dessa pessoa. Sem dizer uma palavra, você reflete o comportamento dela e, ao mesmo tempo, mostra que não foi abalado. Mas aqui está o ponto mais importante. Ignorar não é fugir. Ignorar com sabedoria é redirecionar. Porque se você apenas tentar esquecer, mas continuar emocionalmente preso, você ainda está sendo controlado pela situação. Então, como fazer isso da forma certa? Simples. Volte para si mesmo. Coloque sua energia na sua vida, nos seus objetivos, na sua evolução. Invista no seu crescimento. Leia mais, cuide do seu corpo, aprenda algo novo, fortaleça sua mente. Aproxime-se de quem realmente reconhece seu valor, porque a verdade é que sempre existirão pessoas que não vão te enxergar. E tudo bem. O erro está em gastar sua vida tentando convencer quem já decidiu não ver. Isso não é força, isso é desperdício de energia. Agora entenda algo profundo. Sim, dói ser ignorado. Dói não ser reconhecido. Dói sentir que você não foi suficiente. Mas essa dor pode te destruir ou pode te transformar. A escolha é sua. Em vez de se afundar nesse sentimento, use isso como combustível. Use como um ponto de virada. Cada momento de indiferença pode se tornar um impulso para você crescer mais, se fortalecer mais e depender menos da validação externa. Construa dentro de você uma fortaleza, um nível de respeito próprio tão sólido que a opinião ou a ausência de atenção de alguém não tenha poder sobre você. Quando você chega nesse nível, algo muda. Você para de correr atrás e começa a atrair.
Você para de reagir e começa a escolher. Você deixa de sobreviver à rejeição e começa a prosperar apesar dela. Isso não é apenas maturidade emocional. Isso é força interna real. É domínio próprio. É liberdade. Lembre-se disso sempre. O seu valor não diminui só porque alguém não conseguiu enxergá-lo. Permaneça firme em quem você é. Não negocie sua essência e deixe suas atitudes, sua evolução e seus resultados falarem mais alto do que qualquer silêncio que tentaram impor sobre você. Número 2. Não reaja emocionalmente. A rejeição dói, e a reação automática é querer responder na mesma intensidade, deixar a emoção tomar conta. Mas é exatamente nesse momento que você se diferencia. A sua maior vantagem não está em reagir, está em manter o controle. O estoicismo ensina algo simples e poderoso. Calma é poder. Quando alguém te ignora, é natural sentir frustração ou tristeza. Mas agir impulsivamente só te coloca em desvantagem. Não se trata de ignorar o que você sente, mas de não se tornar refém disso. Emoção sem controle vira fraqueza. Emoção com consciência vira força. Então, antes de qualquer reação, pare, respire, observe. Pergunte a si mesmo: por que isso está me afetando? Na maioria das vezes, não é a atitude da outra pessoa. São as inseguranças que isso desperta em você. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de reagir ao externo e começa a trabalhar o interno. Na prática, é simples. Você foi ignorado? Não corra atrás imediatamente. Não tente se explicar. Não busque validação. Mantenha sua postura. Se for necessário agir, faça isso com clareza e respeito, sem expectativa de retorno. Isso não é passividade, isso é domínio. É saber que o seu valor não depende da resposta de ninguém. O seu poder está na forma como você se posiciona, não na forma como os outros te tratam. E isso muda tudo, porque quando você controla sua reação, você controla a situação. Mesmo que externamente nada mude, internamente você já venceu. E é aí que acontece a transformação. Manter a calma diante da rejeição não é fácil, mas é o que constrói autoconfiança real. Você começa a perceber que sua paz não depende da aprovação de ninguém. E isso te torna mais forte, mais estável e mais seguro. Pessoas assim não imploram atenção, não se desesperam, não se abalam facilmente. E por isso, naturalmente, se destacam. Porque enquanto muitos reagem, poucos dominam a si mesmos. E quem domina a si mesmo não apenas enfrenta a rejeição, transforma-a em crescimento. Esse é o verdadeiro caminho estoico. Número 3. Remova-os da sua mente. Quando alguém te rejeita, o maior erro não é o que aconteceu. É continuar carregando isso na sua mente. Porque o corpo pode seguir em frente, mas se a mente fica presa, você continua vivendo aquela rejeição repetidamente. É por isso que o desapego se torna essencial. Mas entenda isso com clareza. Desapegar não é esquecer. Não é fingir que não doeu. É parar de alimentar aquilo que já aconteceu. É sentir, reconhecer e decidir não permanecer ali. Pense como um marinheiro em mar agitado. Ele não controla as ondas, mas decide como navegar. Se ele luta contra elas, ele afunda. Se aprende a usar a força delas, ele avança. A rejeição funciona da mesma forma. Ou ela te prende, ou ela te impulsiona. Tudo depende da forma como você interpreta. Quando você muda a perspectiva, algo poderoso acontece. Aquilo que parecia um bloqueio se revela um redirecionamento, um desvio que te afasta do que não era para ser e te aproxima do que realmente importa. E nesse momento, você precisa agir. Não para provar nada a ninguém, mas para evoluir. Direcione sua energia para aquilo que expande sua vida. Leia algo que desafie sua mente. Desenvolva novas habilidades. Coloque seu corpo em movimento. Entre em ambientes diferentes. Cada nova experiência quebra o ciclo mental da rejeição e, ao mesmo tempo, constrói uma versão mais forte de você. Isso não é distração, é reconstrução. E existe outro ponto que poucos percebem. O ambiente que você escolhe define a velocidade da sua recuperação.
Se você permanece cercado de negatividade, sua mente continua presa. Mas quando você se aproxima de pessoas que te valorizam, que te impulsionam, tudo muda. As conversas se tornam mais leves, as ideias se expandem e você começa a enxergar novas possibilidades. A rejeição perde força, porque você deixa de ser definido por ela. Lembre-se disso. Rejeição não é um veredito, é um convite, um chamado para se reposicionar, crescer e se reinventar. E quando você aceita esse chamado, você percebe algo que antes não era claro. Aquilo que parecia uma perda era, na verdade, um direcionamento, um empurrão silencioso te levando para um caminho mais alinhado, mais forte e mais verdadeiro. Número 4. Demonstre seu valor. A rejeição dói, mas também revela quem você decide ser depois dela. A maioria das pessoas recua, se fecha ou entra em autopiedade. Mas existe um outro caminho. Usar isso como combustível. Quando você é ignorado, deixado de lado ou subestimado, você recebe uma escolha. Ou você se diminui, ou você se posiciona. Demonstrar valor não é falar sobre si mesmo, é mostrar através de ação. É consistência, é presença, é resultado. Na próxima vez que te ignorarem, respire. Não reaja com frustração. Direcione essa energia. Faça algo que comprove sua capacidade. Assuma responsabilidades. Crie algo novo. Entregue mais do que esperam. Não para provar aos outros, mas para reforçar para si mesmo quem você é. Porque o seu valor nunca diminui pela falta de reconhecimento. Ele apenas deixa de ser visto por quem não está preparado para enxergar. E isso não é perda, é direção. Quando uma porta se fecha, não é o fim, é um ajuste de rota. É a vida te afastando de lugares onde você seria limitado e te empurrando para onde seu potencial pode se expandir. Então, use isso com inteligência. Reavalie sua trajetória. Identifique seus pontos fortes e encontre formas de potencializá-los. Não espere oportunidades perfeitas. Crie oportunidades. Essa é a diferença entre quem cresce e quem estagna. E entenda algo importante. Seguir em frente não é ignorar o que você sente. É sentir e ainda assim avançar. Sem amargura, sem vitimismo, com clareza. O estoicismo ensina foco no que pode ser controlado. Suas ações, suas decisões, sua postura. Todo o resto é secundário, até mesmo quem te ignorou. E existe um nível ainda mais elevado nisso. A capacidade de manter empatia. Nem todos que te ignoram estão contra você. Muitos estão lidando com suas próprias limitações. Então, não carregue ressentimento, carregue evolução. Aprenda com a experiência. Ajuste o que for necessário e continue. Porque toda rejeição carrega uma oportunidade escondida de crescimento, de fortalecimento, de reposicionamento. E quando você entende isso, algo muda. A rejeição deixa de ser um obstáculo e se torna um ponto de virada. Um momento que te empurra para uma versão mais forte, mais consciente e mais preparada de si mesmo. Não é o fim da sua história. É a parte onde você decide se levantar diferente, mais sólido, mais estratégico, mais preparado. E a partir daí, o que antes parecia perda se transforma no começo do seu próximo nível. Número 5. Corte o contato. Quando alguém te rejeita, o impulso imediato é tentar consertar, mandar mensagem, explicar, insistir. Mas quanto mais você faz isso, mais você perde algo essencial, seu controle. É aqui que poucos têm disciplina e, por isso, poucos evoluem. Porque o verdadeiro poder está em saber parar. O silêncio não é vazio, é posicionamento, é decisão. É você dizendo sem palavras que não vai se diminuir para ser aceito. Cortar o contato não é sobre orgulho, é sobre respeito próprio. É entender que nem toda conexão merece continuidade e que insistir onde não há reciprocidade só desgasta você. Quando você escolhe não reagir, não correr atrás, não tentar forçar uma resposta, você cria espaço. E esse espaço é onde a clareza nasce. É onde você se reconecta consigo mesmo, percebe o que realmente importa e retoma o controle da sua energia.
Porque toda vez que você insiste em quem te ignora, você se afasta de quem realmente te valoriza. Agora entenda isso com profundidade. Esse silêncio não é passivo, é estratégico. Você não está esperando alguém voltar. Você está voltando para si mesmo. É um reinício, um realinhamento, um ajuste interno onde sua prioridade deixa de ser o outro e passa a ser você, seus objetivos, seu crescimento, sua paz. E quando isso acontece, algo muda. Você deixa de agir por carência e começa a agir por consciência. Cortar o contato também é estabelecer limites. É dizer, eu não aceito menos do que mereço, sem precisar discutir, sem precisar convencer, apenas agindo. E isso comunica mais do que qualquer explicação. Em um mundo onde todos querem resposta imediata, o seu silêncio se torna raro e, por isso, poderoso. Ele mostra que você não é impulsivo, não é dependente, não é facilmente abalado. Mostra que sua vida não gira em torno de uma rejeição, mas de um propósito maior. E o ponto mais importante, isso não é para fazer alguém sentir sua falta. Não é estratégia de manipulação, é libertação. É você deixando de viver em função da reação de alguém e passando a viver com direção própria. Porque, no fim, não é sobre quem saiu da sua vida, é sobre quem você se torna depois disso. E quem aprende a se afastar do que não agrega, se aproxima naturalmente do que realmente importa. Número 6. Prove que eles estão errados. Quando alguém duvida de você, a reação mais comum é querer responder na hora, argumentar, se defender, provar com palavras. Mas isso raramente muda alguma coisa, porque opinião não se vence com discurso, se vence com resultado. Provar que estão errados não é sobre convencer os outros, é sobre revelar para si mesmo do que você realmente é capaz. É pegar o não que te deram e transformar em combustível. Não para alimentar o ego, mas para expandir seu limite. Quando alguém questiona sua capacidade, você recebe uma oportunidade de evoluir em silêncio, de melhorar onde ninguém está vendo, de construir algo sólido longe da validação externa. Então faça o que a maioria não faz. Estude mais, treine mais, execute mais. Enquanto outros falam, você constrói. Enquanto outros duvidam, você evolui. E quando os resultados começam a aparecer, você não precisa anunciar nada. O que você se tornou fala por você. Isso é poder real. É a revolução silenciosa da excelência. Porque quem realmente cresce não perde tempo tentando parecer, se torna. E existe algo ainda mais profundo nisso. No processo de provar que estavam errados, você começa a perceber que o verdadeiro adversário nunca foram eles, foram seus próprios limites, suas dúvidas, suas inseguranças. E cada passo que você dá além disso, muda sua identidade. Você deixa de ser alguém que busca aprovação e se torna alguém que constrói convicção. E nesse ponto, algo muda definitivamente. A opinião dos outros perde força porque você já viu do que é capaz. E isso ninguém tira. No final, a maior vitória não é eles reconhecerem, é você não precisar mais disso. É olhar para trás e perceber que aquilo que te desacreditou foi exatamente o que te impulsionou, e que a única validação que realmente importa sempre foi a sua. Número 7. Saia e se divirta. Quando a rejeição acontece, a tendência natural é se fechar, se afastar, ficar preso nos próprios pensamentos. Mas é exatamente isso que te enfraquece. Porque quanto mais você se isola, mais a rejeição cresce dentro da sua mente. Então faça o oposto. Saia, se mova, viva. Buscar alegria não é fuga, é estratégia. É uma forma inteligente de não permitir que um momento defina todo o seu estado emocional. Quando você decide viver apesar da rejeição, você quebra o ciclo. Você mostra para si mesmo que sua vida não para por causa de uma situação. E isso é libertador. Explore novos caminhos. Teste algo diferente. Retome algo que você abandonou. Cada experiência nova desloca sua mente do problema e, ao mesmo tempo, constrói novas versões de você. Isso não é distração, é expansão. Porque enquanto você vive, você cresce. E quanto mais você cresce, menos espaço a rejeição ocupa.
Agora existe um ponto ainda mais forte: as conexões. O ser humano não foi feito para caminhar sozinho. Quando você compartilha momentos com outras pessoas, quando você ri, conversa, se conecta, você se lembra de algo essencial. Você é mais do que aquele momento de rejeição. Você faz parte de algo maior, e isso muda sua percepção. Não se trata apenas de esquecer o que aconteceu, mas de colocar aquilo no lugar certo, como apenas uma parte da sua história, não como o centro dela. E aqui está a chave: se exponha ao novo. Novos ambientes, novas experiências, novas pessoas. Porque toda vez que você faz isso, você amplia sua visão de mundo e se torna mais forte, mais adaptável, mais preparado. A rejeição deixa de ser um peso e passa a ser apenas mais uma experiência entre muitas outras. No final, o objetivo nunca foi esquecer a rejeição. É crescer com ela. É continuar vivendo com intensidade, mesmo quando as coisas não saem como você esperava. Porque quem aprende a viver assim, descobre algo que poucos entendem. A vida não para na rejeição. Ela se expande além dela. Número 8. Construa seu status social. Sentir-se invisível pode parecer uma desvantagem, mas, na verdade, é um dos pontos mais poderosos para recomeçar. Porque quando ninguém está olhando, você tem liberdade total para se reconstruir. Sem pressão, sem julgamento, sem precisar provar nada para ninguém. O estoicismo ensina a transformar momentos de rejeição em crescimento. E aqui está o caminho. Em vez de buscar reconhecimento imediato, foque em se tornar alguém que naturalmente será reconhecido. Invista em si mesmo. Fortaleça seu corpo, expanda sua mente, desenvolva habilidades, evolua profissionalmente. Cada área que você melhora constrói uma base mais sólida. E com o tempo isso se torna visível. Não porque você pediu atenção, mas porque você se tornou impossível de ignorar. Agora existe um ponto essencial. Não construa apenas para si. Construa com outros. Envolva-se com pessoas. Participe de ambientes que agregam, contribua, aprenda, troque experiências. Porque o verdadeiro crescimento se acelera quando é compartilhado. E quando você compartilha sua jornada, não faça isso para ser validado. Faça para se conectar, para encontrar pessoas que pensam como você, que estão no mesmo caminho, que valorizam evolução. É assim que relações reais são criadas. Relações que não dependem de aparência, mas de propósito. E isso muda tudo, porque status social de verdade não é popularidade, não é ser conhecido por muitos, é ser respeitado pelos certos, é ser lembrado pelo valor que entrega. Cada passo que você dá em direção ao seu crescimento impacta não só você, mas também quem está ao seu redor. E com o tempo, sem forçar, sem correr atrás, sem precisar convencer, sua presença ganha peso, sua voz ganha força e sua vida se torna referência. Porque você deixou de buscar atenção e passou a construir valor. Número 10. Dê o tratamento de silêncio. O silêncio, quando bem usado, não é manipulação, é maturidade, é dignidade, é autocontrole. Em um mundo onde todos reagem rápido, quem sabe se calar se destaca. Porque não age por impulso, age por consciência. Quando alguém te ignora ou te desrespeita, a resposta automática seria retrucar, explicar ou tentar se impor. Mas nem toda situação exige resposta. Algumas exigem elevação. E é aí que o silêncio se torna força. Não como forma de punir o outro, mas como forma de preservar a si mesmo. O silêncio te dá espaço para organizar seus pensamentos, para entender o que você sente e, principalmente, para decidir como quer agir, sem pressão, sem emoção descontrolada. É nesse espaço que você cresce, porque, ao invés de reagir, você reflete. Ao invés de se perder, você se alinha. Você revisita seus valores, seus princípios e escolhe agir de acordo com eles. Isso é domínio próprio. Isso é inteligência emocional. É recusar entrar em jogos pequenos, discussões vazias ou disputas de ego. É saber que nem tudo merece sua energia e que responder a tudo é, muitas vezes, se diminuir.
O verdadeiro poder está em escolher quando falar e, principalmente, quando não falar. Porque o silêncio certo no momento certo comunica mais do que qualquer argumento. Ele mostra equilíbrio, segurança e controle. E quando você age assim, algo muda dentro de você. Você deixa de ser reativo e passa a ser intencional. Deixa de ser levado pelas circunstâncias e passa a conduzir sua própria postura. No fim, o silêncio não afasta você do problema. Ele te coloca acima dele. Percorremos juntos essas 10 lições sobre rejeição. E se você chegou até aqui, você já percebeu algo que a maioria ainda não entendeu. Cada não que você recebe não é o fim. É um degrau. É um teste. É uma oportunidade de se tornar mais forte, mais consciente e mais preparado. Agora tudo depende de você. Não adianta apenas ouvir. É preciso aplicar. É preciso viver. Transforme a rejeição em crescimento. Transforme a dor em disciplina. Transforme o silêncio em força. Porque no final não é sobre o que fizeram com você. É sobre quem você decidiu se tornar depois disso. Eu quero ouvir você. Compartilhe sua jornada, suas vitórias e até mesmo seus desafios, porque é assim que crescemos juntos. Se não souber o que dizer, escreva apenas força na adversidade e você já estará fazendo parte dessa mentalidade. Porque aqui vai a nossa visão. A rejeição não destrói, ela revela. Revela quem está preparado e quem ainda precisa evoluir. O verdadeiro poder não está em ser aceito por todos, mas em ser inabalável diante de qualquer situação. Então continue, evolua, fortaleça sua mente e nunca negocie o seu valor. Nos vemos no próximo vídeo. Escola do Pensamento.